Boa tarde, eu me chamo Oswaldo Peixoto, coordeno a saúde do trabalhador no Hospital de Clínicas Gaspar Viana e estou aqui, tá, com o maior prazer em transmitir nossos conhecimentos a respeito de um tema muito importante que acontece em quase todos os processos de trabalho no mundo todo, não é privilégio nosso, que é o assédio moral. Então, eu gostaria de iniciar tentando explicar, caso você não saiba, o que é o assédio moral, tá? E se de repente alguém já vivenciou, presenciou o assédio moral, que no final da apresentação a gente pode discutir e tirar alguma dúvida que porventura tenha surgido durante a apresentação. Assédio moral é um fenômeno mundial, nefasto, nocivo à saúde do trabalhador, não depende do processo produtivo, qualquer relação de trabalho pode ocorrer a situação do assédio moral. É um risco invisível, põe em risco a saúde desse trabalhador, tá? Principalmente da sua saúde mental. Tá? Através dessas figuras aí, você tem vários modos de ocorrer o assédio moral. Um deles é as gozações dentro do processo de trabalho, as chamadas de atenção ostensivas, né, pejorativas, colocando o trabalhador exposto a constrangimento de forma repetida, e esse trabalhador, pela figura que vocês estão vendo aí, ele acaba adoecendo. Vamos fazer uma conceituação aqui, tá? Principalmente pela doutora Margarida Barreto, mas o assédio moral no trabalho ele é de uma ocorrência mundial que remonta desde a antiguidade e que se perpetua até os dias de hoje, tá? Também chamado de psicoterrorismo nas relações de trabalho, e tem como protagonistas o trabalhador assediado e o assediador. Tá? Então, não é um privilégio aqui do Brasil, e só vocês terem uma ideia, desde a época da escravidão, aqui no Brasil, escravidão dos índios, escravidão dos negros que vieram da África, já ocorria o assédio moral. Só que é um tema que nunca mais foi tocado, estudado, e com a doutora Margarida Barreto, em 2000, ela, quando foi defender sua dissertação no mestrado na Unicamp, o mestrado dela foi Jornada de Humilhações. Esse livro, que eu tive o prazer de ler, ele despertou no Brasil o interesse de outros estudiosos, não somente a medicina do trabalho, mas a psicologia, a psiquiatria, e os operadores de direito também começaram a se interessar. Agora, se vocês prestarem bem atenção, isso foi no ano 2000, quer dizer, isso para a medicina e para outras ciências, isso é muito recente. Nós estamos em 2024, quer dizer, se não fosse o surgimento desse livro editado aí pela doutora Margarida Barreto, tá? A gente não estaria discutindo isso com muita, digamos assim, frequência e veemência. Tá? Então, a partir daí que a gente começa a ter noção que no Brasil ocorre esse tipo de fenômeno e que não é privilégio de nenhuma relação de trabalho, pode ocorrer em qualquer processo produtivo. Aqui nós temos uma conceituação da própria doutora Margarida Barreto em 2002. Tá? É uma conceituação que está em todos os livros, todas as literaturas relacionadas ao assédio moral têm que ter essa conceituação. É uma coisa bem abrangente, a gente vai ler de forma resumida. É uma exposição de trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras, tem que ter uma repetitividade desse constrangimento, tem que ter
uma sistematização, isto é, vai e volta e você continua sendo assediado, então ela precisa de um tempo para ser caracterizado, esse tempo não é definido, mas você tem que entender que essa exposição à humilhação, ela se torna repetitiva em algum momento lá na relação de trabalho. Normalmente é por trabalhos que têm uma hierarquização, tá? Autoritária, e ela é assimétrica, tá? Digamos, de chefe para chefiado, de coordenador para coordenado, tá? Normalmente é descendente, a gente vai ver logo mais. E são condutas negativas, desumanas e aéticas, quer dizer, o pessoal deixa a ética de lado para tentar assediar o trabalhador, normalmente por uma hierarquização inferior, e colocá-lo numa exposição ao ridículo, né? Ao constrangimento sistematizado. Então, esse é mais ou menos a síntese do conceito da doutora Margarida Barreto em 2002, que o livro dela foi em 2000, para vocês perceberem que é pouco tempo. Tá? Se isso já existe desde a colonização do Brasil, por que só agora que a gente está estudando? Então, eu também comecei a estudar em 2004 e editei o nosso primeiro artigo a respeito, na Revista Brasileira de Medicina do Trabalho sobre o assédio moral no trabalho. Então, a gente já tem uma estrada aí muito longa a respeito desse tema e a gente se sente muito feliz em poder compartilhar com as pessoas que têm o interesse em saber do que se trata. O assédio moral no trabalho, ele tem quatro sinonímios, né? Jornada de Humilhações, que é o livro da doutora Margarida Barreto, tortura psicológica, tá? É também chamado de psicoterrorismo. Nós temos também uma sinonímia de degradação intencional do ambiente de trabalho e constrangimento moral sistematizado. Então, tudo isso você já tem um entendimento na conceituação do assédio moral no trabalho, já elaborado pela doutora Margarida Barreto, mas em qualquer ilustração, qualquer trabalho, você pode usar essa sinonímia aí, esses termos paralelos, que você estará acertando do que se trata o assédio moral no trabalho. Vamos caracterizar esse fenômeno. Então, esses quatro fatores que eu vou colocar agora, que eu vou citar, a gente pode consagrar a caracterização desse fenômeno. Então, tem que haver uma situação constrangedora ou humilhante que pode ser, né, pode ser elaborada através de gestos, palavras, escritas, atitudes agressivas e veladas. Nem todas as vezes o assédio moral ele é direto. Ele pode ser velado ou dissimulado. E às vezes a pessoa assediada não tem noção de que ela está sendo assediada por alguém, tá? Inclusive hoje a palavra escrita no WhatsApp, ela também pode ser prova de que você está assediando alguém ou que alguém está te assediando. É uma prova, inclusive, judicial, tá? Para que você, em algum momento lá na frente, for processar a pessoa que está te assediando. Então, mas gestos também, palavras, ele tem um caráter repetitivo. O assédio moral nunca pode ser uma única vez. Tem que ser sempre repetitivo. Você pode até ser exposto numa situação de humilhação, mas se for só uma vez, ele provoca um dano moral, mas não é assédio moral. Todo assédio moral causa um dano moral, mas nem todo dano moral é por assédio moral, tá? Então você pode se sentir prejudicado, você pode se sentir agredido psicologicamente, mas se for uma única vez, você tem um dano moral, mas não caracteriza o assédio moral. Então essas coisas bem básicas
os operadores de direito, quando eles processam alguém através de um cliente que foi supostamente assediado, ele tem que ter esse caráter repetitivo, porque isso é uma conceituação básica do assédio moral aqui no Brasil. E ele tem que ter uma forma prolongada e sistematizada, não é um atrás do outro, nem semana que vem, mas digamos, você foi assediado hoje, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, ele tem que ser repetido, tá? Se não for, se passar 2, 3 anos, aquela situação, aquele constrangimento pontual, houve um dano moral, mas não é caracterizado juridicamente como assédio moral, tá? E você tem que ter o entendimento que isso é intencional contra você, tá? Tem que caracterizar a intencionalidade daquela agressão psicológica, daquele constrangimento, daquela situação de humilhação que você experimentou. Tá? Você tem que entender que o assediador está intencionalmente querendo te constranger. Então, esses 4 caracteres aqui, tá? Eles realmente resume o que é o assédio moral. Sem esses 4 caracteres, não pode ser, digamos assim, fixo a ideia de que houve um assédio moral. Tá? Tem que ter esses nuances aí. Existem formas de assédio moral no trabalho. Tá? Então, aqui é um esquema. Tá? É bem esquemático isso, de mostrar que existe o assimétrico e o simétrico. O assimétrico, o primeiro é o descendente, esse é o que ocorre na maioria das vezes no mundo todo. É quase que 90% dos tipos de formas de assédio moral. Tá? É quando o hierarquizado superior ele constrange o hierarquizado inferior, chefe para chefiado, coordenador para coordenado, capataz para o peão, tá? Um colega gerente para um gerenciado ou para a turma subordinada àquela pessoa. É o descendente. É mais de 90% no mundo todo, aqui no Brasil, acompanha essa mesma estatística. Tá? Existe o ascendente. Tá? O ascendente ocorre com menos frequência, só que ele é de baixo para cima. Nós temos o exemplo clássico entre os profissionais de saúde, os técnicos de enfermagem, às vezes com uma nova chefia, um recém-formado, ele tenta, como ele já está ali há 10, 15 anos, ele tenta denegrir, ele tenta expor aquela chefia recém-admitida em situações embaraçosas, tecnicamente embaraçosas, e essa pessoa começa a ter problemas de gerenciamento, pode afetar a saúde mental dessa pessoa e ela começa a adoecer em função desse assédio moral ascendente. É o menos comum, mas ocorre. O horizontal, que é o simétrico, ele tem uma relação de trabalho muito assemelhada. Isto é, vou dar um exemplo. Numa universidade, tá? Numa universidade você tem um grupo de professores, o grupo dos técnicos administrativos, né? E você tem entre alunos. Qualquer situação de exposição à humilhação ou ao constrangimento, você pode causar o assédio moral de forma horizontal. É professor agredindo psicologicamente outro professor ou outro grupo de professores, tá? Entre aluno, tá? Você tem aqueles problemas de dar apelidos, né? De constranger alguma pessoa pela sua cor ou pelo seu gênero e você acaba sendo de aluno para aluno, esse é o constrangimento horizontal, quando as pessoas têm as mesmas responsabilidades e, como a gente diz nos nossos artigos, quando tem o mesmo status profissional. Tá? Existe uma forma mista,
Isso acontece muito aqui na nossa instituição de ensino aqui. É quando você tem dois tipos de assédio, duas formas. Vou dar um exemplo. Aqui, quando há eleição para reitores e diretores de centro, são pessoas do mesmo status que concorrem, tá? Então seria o horizontal, digamos, para a chefia de centro, são os professores, tá? Os professores que concorrem entre si. Então seria o horizontal. E aí, depois que um ganha a eleição, o que ficou, digamos assim, o que foi derrotado, ele acaba ascendendo esse assédio para o novo chefe que ele concorreu. Então, seria o ascendente com o horizontal. Essa é a forma mista. Tá? Isso é um estudo bem profundo. Tá? Nas primeiras tipificações do assédio moral, essa forma mista não existia. Outro exemplo, você tem duas ou três pessoas subgerentes de banco, tá? Concorrendo a uma vaga de banco, mesmo que seja particular ou de economia mista, sempre ocorre. Tá? E, de repente, a subgerente feminina que ganha, então eles estavam se degladiando, entre aspas, enquanto eles eram do mesmo status, e ela ganhou a condição de gerente. Esse pessoal que foi derrotado acaba assediando moralmente a nova chefia. Então, eles começaram no mesmo status profissional, horizontal, e depois se tornou um assédio moral ascendente. O assédio moral, ele tem essa propriedade, ele degrada a ambiência do trabalho, tá? No momento em que o assediador submete o trabalhador a atitudes constrangedoras, tá? Então, você, pela figura aí, já mostra, já sente que o assediador é sempre aquela pessoa maléfica à ambiência do trabalho. Ele quer degradar a relação interpessoal entre os trabalhadores. Ele tem uma intenção a mais de degradar determinado trabalhador para ver se ele se muda daquele lugar, para ver se ele pede demissão, ele vai insistir, porque o assédio moral ele é sistematizado, ele não acaba com uma única exposição à humilhação. Nós temos aqui, nós vamos aproveitar também, fazer uma pequena diferença entre assédio moral e assédio sexual. O assédio moral, você já tem nítida noção a respeito do que acontece, é apontar o dedo, é humilhar a pessoa, é adoecer a pessoa em função desse constrangimento. E no assédio sexual, a grande diferença é que o assédio sexual ele é previsto por lei, a punição, a criminalização. Ainda mais hoje, com a importunação sexual, se torna bem nítido o processamento, a criminalização de quem pratica e não precisa da repetição do assédio moral. Então, a primeira grande diferença é que o assédio sexual pode ocorrer uma única vez e ele pode se tornar assédio moral. Por quê? Quando normalmente é a trabalhadora que sofre assédio sexual, normalmente, mas pode ser o homem também, tá? Mas é muito raro, normalmente é a mulher, e ela, ao dizer não, ao negar aquela tentativa de assédio, o patrão ou o chefe ou o coordenador começa a persegui-la moralmente. Aí vira de assédio sexual para assédio moral, porque aí ele vai perseguir até ela pedir demissão ou até ela aceitar aquele assédio sexual, as intenções nefastas do chefe, ele acaba assediando moralmente essa trabalhadora que negou inicialmente a tentativa do assédio sexual. Quando há essa repetição de situações vexatórias de forma intencional, isso degrada muito a dignidade do trabalhador, pois os valores morais são atingidos e ele adoece.
a sua dignidade foi atingida, então ele começa a adoecer, ele começa a evitar o assediador, ele começa a se isolar dentro do trabalho, ele começa a temer uma aproximação com esse chefe, com essa chefia, tá? Porque ele começa a adoecer principalmente da sua saúde mental. Ele começa a ter estados depressivos de repetição, tá? Ele se isola no trabalho. Ele se isola no trabalho, se isola na família e se isola na sociedade. Porque o assédio moral, ele tem essas consequências para o trabalhador e tem consequências para a sociedade, porque a partir do momento que ele começa a ter assédio e adoecer, ele vai ocupar o médico, ele vai ocupar as casas de saúde, ele vai se isolar. Isso causa uma repercussão muito forte à sociedade, que você vai gastar muito dinheiro com aposentadorias precoces, com tratamento, com quebra da produção daquela empresa. Então você vê que o assédio moral, ele às vezes não, por muitas das vezes, ele extrapola a ambiência laboral, ele chega até a família. Quando o trabalhador, pai de família ou mãe de família, começa a ser assediado e começa a se isolar dentro de casa, ele não assiste mais televisão com a família, ele não almoça, ele não faz suas refeições com a família, ele se isola até dos colegas no final de semana. Isso é muito triste, porque ele vai adoecer, com certeza, podendo chegar até a ideação de suicídio. Tá? Isso já tem relatos. Os empregadores, eles não têm uma formação ética, né? Ele é o patrão e não foi preparado para aquilo, e a sua preocupação apenas decorre do medo quanto aos prejuízos que aquela empresa pode ter, tá? Em virtude dessas atitudes sem éticas, essas atitudes aéticas. Ele tem medo das penalidades legais, tá? Pelo Ministério do Trabalho. Na imprensa, vou dar um caso aqui, já é de domínio público, a gente pode falar, é, a, a, as lojas americanas tiveram que pagar uma nota, assim, um volume muito alto de multas e indenizações aos NPEs, né, que foram admitidos e estavam sendo humilhados de forma veemente, de forma agressiva dentro da empresa. Isso foi comprovado através de vídeo, uma série de comprovações judiciais, e eles acabaram tendo que indenizar essas pessoas humilhadas. Isso causou uma repercussão muito forte para a empresa, então os empregadores, eles não se preocupam muito com a ética, eles se preocupam com essas notícias desfavoráveis. Vou dar um exemplo do Carrefour, que foi público e notório, e é de domínio público. Eles maltrataram um funcionário lá, e depois a própria comunidade não fez um abaixo-assinado para ninguém comprar no Carrefour, né? Que aqui não tivemos ainda Carrefour, mas é uma cadeia muito grande brasileira, né? Quer dizer, de origem francesa, mas com vários estabelecimentos aqui no Brasil, e acabaram fazendo boicote às compras desses estabelecimentos. Prejuízo na relação com o cliente. Você vai vender o seu produto e diz: olha, eu represento tal empresa. Aí o cliente vai dizer: não, eu não vou comprar porque vocês têm vários processos por assédio. Isso pode prejudicar a sociedade, pode prejudicar a própria empresa. E além do dilaceramento, a degradação do espírito organizacional, você começa a ter pessoas que adoecem, quebram a cadeia de produção, adoecem e acaba causando um transtorno da relação organizacional daquele processo produtivo.
Como é que se faz a prevenção do assédio? Você tem que ter uma atenção multidisciplinar, tem que participar médico do trabalho, profissionais da saúde do trabalhador, psicólogos, psiquiatras, assistência social. Você vê que mexe com todos esses saberes e para você começar a prevenir, você tem que dar uma atenção multidisciplinar. Recentemente, há mais ou menos um mês, foi criado no Hospital de Clínicas uma comissão de prevenção de assédio moral no hospital e compuseram uma equipe multidisciplinar, do qual eu fui é, convocado e eu fui voluntariamente, mas eu sou o único médico da equipe. Nós temos ali enfermeiros, tá? Pessoal da assessoria jurídica, então todos esses atores aí precisam participar na prevenção do assédio moral. Nós temos algumas legislações coibitivas, aqui em Belém ainda não tem, mas no Estado, tá? No Estado nós temos para funcionários públicos. Isso existe. A maioria das pessoas não sabe, mas existe uma legislação de punição ao servidor público que pratica, devidamente comprovado, que pratica o assédio moral na esfera pública do Estado. Ordenamento jurídico, tratando a entidade como crime. Já existe uma lei que está para ser aprovada desde 2001, logo depois que a doutora Margarida Barreto lançou o livro dela, um deputado da época, já é falecido, ele tentou elaborar uma lei para penalizar, para criminalizar qualquer pessoa que cometesse essa aberração aí psicológica, essa agressão, pouquíssima coisa de física, tá? Depois a gente pode até falar do bullying, que é mais físico do que psicológico, mas o assédio moral ele é eminentemente psicológico, tá? Ele é constrangedor, ele agride a alma do trabalhador. E aí ele criou essa lei, projeto de lei, me desculpem, e tratando a entidade como crime. Já foi aprovado há 3 anos atrás na Câmara Federal, já foi aprovado, só está aguardando, né, a aprovação do Senado. Caso isso seja aprovado, agora ainda esse ano, nós vamos ter a primeiro ordenamento jurídico que vai punir qualquer pessoa que pratique, dentro aqui do Brasil, que pratique o assédio moral. Até esse exato momento aqui, dessa minha exposição aqui, ainda não se tem nada que configure a criminalização do assédio moral. E uma coisa muito interessante, divulgar e discutir sobre o tema. É isso que nós estamos fazendo. Eu estou tendo o prazer de colocar quem estiver nos assistindo, e a posteriori também, quem quiser assistir, alguma coisa sobre essa temática. Porque quanto mais a gente divulgar, mais chance nós temos de preveni-lo. Porque a melhor guerra é quando você conhece o inimigo. Quando você não sabe que está sendo assediado e nem aonde recorrer, você é uma presa fácil. E você vai adoecer, vai criar alguns agravos, vai gerar alguns agravos da saúde mental. Tá? Tá aqui. Então, a proposta de lei é do ano 2001, foi logo depois do livro da doutora Margarida Barreto, que foi em 2000. Então já está tramitando aí 23 anos e ninguém resolvia nada. Até que, enfim, um grupo de deputados, né, solidários às pessoas que eram assediadas sem nenhuma proteção, acabaram apresentando e ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Tá? E agora só falta a chancela do Senado. Tá? Então, o crime de assédio moral no ambiente de trabalho. Esse é o objeto dessa lei. E aí você tem
uma figuração aí interessante. Você vê a pessoa que está em cima de paletó deve ser um engravatado, um gerente, o dono da empresa, com charuto, fumando dentro da empresa, com chicote, e o trabalhador humilhado carregando esse pessoal nas costas. Mas o que acontece muito, gente, é que esse trabalhador acaba adoecendo da sua saúde mental, ele faz várias vezes estados depressivos, ele tenta evitar o patrão ou aquele assediador dentro da empresa, ele quebra a produção, tá? E ele vai adoecer e pode, no momento lá na frente, 1, 2, 3 anos de humilhação, ele acaba tendo uma ideação de suicídio, tá? Principalmente as mulheres, as trabalhadoras. Elas são muito vulneráveis à ideação, mas a prática da humilhação no trabalhador, no caso do homem, ele tende mais a fazer, a praticar o suicídio. Já a mulher, estatisticamente, pela estatística da doutora Margarida Barreto, ela não, ela coloca a mulher como tendo maior frequência de ideação, mas quem pratica o homicídio é o trabalhador masculino. Aqui nós temos um slogan, né? Assédio moral, não, não ao assédio moral. E praticamente eu já estou encerrando, mas tem uma frase muito interessante que eu vou colocar aí para vocês. Vamos combater esse mal que tanto degrada a alma do trabalhador. E ela é invisível, pessoal, é psicológico. Então, nós todos vamos reagir a isso de modos diferentes, mas na certeza que se a gente não der um basta, a gente vai adoecer, a gente vai ter insônia de repetição, a gente vai ter evitação, a gente não quer ver mais aquele assediador, principalmente quando ocorre de cima para baixo, em processos hierarquizados. Nós estamos fazendo um trabalho agora recente com residentes lá no Hospital de Clínicas. E, se Deus quiser, a gente vai avançar, criar o canal de comunicação de forma segura e sigilosa para quem quiser fazer a denúncia com resultados, tá? Porque o residente ainda está em formação profissional e ética, tá? A formação dele ética ainda está na beira ainda, para ele adentrar, para entender que existem regras éticas dentro da profissão que devem ser obedecidas ou pelo menos não devem ser desprezadas. Então, o trabalho a residência é hierarquizada. A nossa vivência lá, que o R2 quer humilhar o R1, porque o R1 foi humilhado. Ele, enquanto era R1, ele foi humilhado, ele foi exposto a constrangimento. E ele quer fazer isso como uma repetição é, é, típica do assédio moral. Tá ok? Isto aqui é uma foto que eu tenho como troféu, em 2010, no Rio de Janeiro, o Encontro Internacional sobre Assédio Moral, e pasmem, doutora Margarida Barreto, tá? Que eu tinha o maior prazer em conhecê-la pessoalmente, a gente já tinha tido vários contatos através de e-mail, mas ela, quando eu disse para ela que ela era minha ídola, ela achou graça e nós tiramos essa foto, já faz mais de 14 anos, essa foto, e ela faleceu ano passado. Obrigado, turma. Estou à disposição para qualquer dúvida, intervenção, explicação a mais. Terei o maior prazer em continuar aqui atendendo a quem possa entrar em contato com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, frente a essa situação de que ainda não é criminalizado, né, essa questão do assédio moral, e também, obviamente, não vai ter, né, também um canal aí ainda para estar denunciando. Mas, frente a uma situação em que se tem um assédio moral
tanto de quem está ali vendo, como também do própria pessoa que está sendo assediado. Como se deve se portar frente a essas situações? O que pode ser feito para contornar isso? Muito bem, muito oportuna a sua pergunta, a sua intervenção é válida, porque é o que a gente já faz hoje. A gente orienta, tem alguns canais ainda genéricos, tipo ouvidoria, tá? Que você pode fazer uma reclamação relativamente segura, né? E bem, digamos assim, protegido, tá? E isso, às vezes, e nós temos hoje lá no hospital, onde eu coordeno a saúde do trabalhador, que você pode vir direto. Isso, inclusive, foi a maior motivação de eu fazer esse tema no doutorado, porque nós atendemos, depois que eu dei essa palestra lá, antes da Covid, antes da pandemia, duas delas, depois da aula, foram lá comigo e expuseram a situação delas, que eu caracterizei como assédio moral. Tanto é que elas já estavam, eram residentes, já estavam querendo desistir da residência em função disso, porque já estavam adoecendo, tá? Principalmente da sua dignidade atingida e algumas coisas mais, tipo agravos da saúde mental. Então, hoje, você ainda pode ser processado, porque atingir a dignidade de alguma pessoa, você pode ser processado criminalmente, tá? E pode ser processado através da justiça civil, onde você vai requerer uma indenização por danos morais e psicológicos, tá? Mas criminalizar, dizer que, a não ser que seja alguma coisa bem grave, tipo importunação, tipo flagrância, tem que ter uma série digamos assim, de itens que configuram um processo criminal. Agora, quando isso for criminalizado, aí você já tem um ordenamento jurídico que vai te favorecer. Você vai dar um boletim de ocorrência, fazer um BO da agressão, ou vai entrar primeiramente na faixa administrativa. Você tem que anotar os dias que você foi humilhado por aquele assediador e dizer na frente de quem, porque isso vai servir para uma petição sua perante o juiz em criminalizar aquela pessoa ou exigir uma indenização por danos morais e psicológicos, e o juiz, baseado no teu representante, teu advogado representante, ele pode pedir para o juiz convocar as pessoas que você fez a relação, entregou para o RH. Ainda tem várias formas que a gente pode apelar antes desse canal formal, que a gente pretende fazer no HC, que seja até modelar para as demais instituições de saúde, principalmente, que não tem nada. Não tem nada escrito nisso, só a quebra da ética médica. Mas a partir do momento que você manda um R1 buscar pizza toda vez, todo sábado, lá na portaria, isso não faz parte da residência. Tá ok? Não sei se eu Perfeito. fui. Sim, bem esclarecedor. Tá. Obrigado também. Só uma coisa a mais, considerando aí os demais trabalhadores dentro da área da saúde, por experiência, até mesmo por dados, você saberia me dizer qual trabalhador, quais grupos de trabalhadores profissionais dentro dessa área mais sofrem os casos de assédio e por qual motivo, razão isso estaria acontecendo? Eu já tenho dois dados estatísticos e práticos. A residência é um, e a gente acredita muito porque o preceptor ele não é docente e não tem orientação pedagógica, ele é um profissional bom de neuro, bom de cirurgia, ele é colocado como preceptor. Ele não tem a formação pedagógica de um professor. Então, ele que manda, o pessoal obedece. E nesse fator, nessa gangorra aí, lá em cima e aqui embaixo, acaba se estabelecendo, acaba que o que está embaixo fica vulnerável ao assédio moral, tá? Residência. E outro já concretizado, desde o meu primeiro artigo em 2005, a enfermagem, tá? A enfermagem, principalmente o enfermeiro em relação aos técnicos
de enfermagem e vice-versa, que é aquele ascendente que eu falei, né? Você parece que você está fazendo Sim, sim. enfermagem, né? Ótimo. Quando você for enfermeiro, no teu primeiro ou segundo emprego como enfermeiro, você vai encontrar técnicos de enfermagem 200 anos naquele emprego, mais de 10 anos, 15 anos. Pô, novinho, tu sabe aplicar uma injeção, entendeu? Vai querer bancar o que aqui? Nós que ralamos. Então, todo esse tipo de conversa constrangedora vai surgir, tá? Agora, vai surgir de forma velada. De repente, você nem sabe que está sendo assediado. Hoje vão ser frontal. Olha, nós fazemos aqui. Nós é que suturamos. A gente só vai trabalhar até as 4 porque não dá mais ninguém. Aí você, como enfermeiro chefe ou enfermeiro gestor, você vai se sentir agredido psicologicamente. Isso hoje, amanhã, 2, 3 anos, você vai começar a adoecer. É o assédio moral ascendente. Agora, isso é no mundo todo, viu? Até porque no mundo todo, qualquer instituição de saúde tem mais enfermeiros e o grupo de enfermagem, categoria de enfermagem, é a maior categoria dentro da área de saúde. Então, vai ser aqui, vai ser no Chile, vai ser na Europa, vai ser na Rússia, Estados Unidos, Canadá, sempre a enfermagem vai ser a mais agredida. Pelo médico em relação aos enfermeiros, porque o médico acha que o enfermeiro tem uma subordinação técnica a ele, não tem, isso não existe, tá? É parceria, cada um tem as suas atribuições já relatadas pelo conselho de cada grupo, mas você vai sentir isso e depois você me diz quando se formar se isso que eu estou falando é certo ou não. Certo. Muito obrigado. Não há de quê, é um prazer.